Queria saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o reverendo Cláudio já falou, tudo isso que aconteceu na minha vida, tão somente é a graça de Deus. E eu queria começar logo definindo o que é graça. Graça é favor imerecido. É um favor a quem não merece, mas que precisa e precisa muito. Graça, favor a quem não merece, porém precisa. E essa graça um dia ela me alcançou. Essa graça um dia entrou no meu coração, na minha vida e transformou a minha vida e a minha maneira de viver. E convidado a estar compartilhando com os irmãos, eu fiquei pensando o que eu posso falar para a primeira igreja. O que é que eu posso dizer, contribuir para um lugar, para uma casa, para uma igreja que já passaram tantos homens de Deus, Jorge Tais, Reverendo Augusto e tantos outros. E só vem à minha mente o texto lá de Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículos de 11 ao 32. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Lucas capítulo 15, versículos de 11 ao versículo 32. E diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntou tudo que era seu e partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para
alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Pai amado e querido, nós louvamos o teu nome e queremos, Senhor Deus, nesta manhã, clamar ao Senhor pela tua misericórdia e pela tua infinita graça. Fala, Senhor Deus, ao teu povo. Fala também, Senhor Deus, ao meu coração, através da tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para sermos instruídos, para estarmos, Senhor Deus, sendo ensinados pelo Senhor. Te rogamos, ó Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso coração e a nossa mente, e nos dá, Senhor Deus, a graça de tirar, Senhor Deus, da tua palavra, virtude e vida para nossas almas. Que o Senhor nos alimente e nos encha, Senhor Deus, dessa graça manifestada, Senhor Deus, no teu Filho Jesus. Em nome dele que nós te oramos e te pedimos. Amém. E como eu estava dizendo, que dizer para os irmãos da nossa tão amada igreja, a primeira igreja presbiteriana do Recife. E eu pensei em estar compartilhando sobre o filho pródigo, mas não pensando na pessoa do filho pródigo, mas pensando na pessoa do pai. Se você ler essa parábola com bastante cuidado, você vai poder perceber, conhecer um pai que tem um coração cheio de graça. Um pai que seria o pai que todo filho gostaria de ter. Um pai tão amoroso, que era capaz de perdoar o mais vil pecador, aquele que causasse o maior dor ao seu coração. O contexto dessa parábola, dessa história, é que os fariseus estavam escandalizados porque Jesus estava se reunindo, comendo com pecadores e publicanos. Pois, para os judeus, era indigno para alguém que se dizia religioso estar se relacionando com alguém daquele tipo. Para o judeu era impossível alguém que se dissesse religioso se relacionar com os pecadores, se relacionar com aquela raça que, segundo eles, a raça dos publicanos. Era indigno e não conseguiam imaginar que os pecadores e os publicanos pudessem ser amados também por Deus. E não aceitavam que eles recebessem a atenção ou até mesmo a amizade de Jesus. O Senhor Jesus, então, lhes conta algumas parábolas, inclusive esta parábola, para tentar mostrar aos fariseus que até mesmo aqueles que são justos, que se julgam justos, não festejam com o Pai, e aqueles que estão fora, que estão distantes, e que se arrependem e voltam, participam da alegria e da festa que o Pai oferece. Mas hoje temos ouvido tantas mensagens, vocês já devem ter ouvido várias e várias mensagens, principalmente sobre esta parábola. Vocês já devem ter ouvido vários estudos, já devem ter examinado de todos os jeitos, de tantos os ângulos, mas eu queria trazer uma mensagem que pudesse ressaltar, trazer à sua memória a graça tão maravilhosa que há em Deus. Que você pudesse sair daqui com o coração cheio dessa graça, com o coração cheio dessa graça que é irresistível. Ninguém consegue resistir a um pai que tem uma graça, um coração tão cheio de graça como esse aqui. E nós vemos a história de um filho que teve o desejo de sair de casa. Ele estava inconformado com tudo que tinha.
mesmo tendo um pai amoroso, carinhoso, dedicado, esse filho resolveu sair de casa. No versículo 11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. E ele continua dizendo: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E uma outra versão diz: e eles repartiu entre eles os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho mais novo acabou cansado das restrições da casa paterna. Ele ficou saturado de tanta restrição. Não pode isso, não pode aquilo, vai dormir cedo, desliga o computador. Naquela época não existia computador, não é? Mas ele estava cansado do pai e do seu relacionamento com o seu pai. Partiu para um lugar distante, longe, queria partir para longe daquele pai. O amor e o cuidado do pai foram mal interpretados e resolveu seguir os seus próprios caminhos. Ele resolveu andar conforme a sua própria vontade. O jovem não reconheceu qualquer obrigação para com o pai e não exprime gratidão. Você não vai ver nesse filho um coração grato. Ele não vai demonstrar em nenhum momento que tinha prazer em ter o pai, a família e a casa que ele tinha. Ele não demonstra nenhuma gratidão em ter aquele pai, em ter tudo aquilo que Deus tinha lhe dado. Mas reclama dos privilégios de filho para poder participar dos bens de seu pai. Deseja receber logo a herança que lhe era devido quando seu pai viesse a morrer. Porém, aquele pai não morria. Ele sabia que tinha direito a uma herança quando seu pai morresse, e aquele pai não morria. E ele achou, teve uma ideia: já que ele não morre, ele pode me dar essa minha parte que me é cabível. E depois, ele deseja receber logo a herança. Depois de receber a sua herança, sai de casa, da sua casa paterna, a uma terra distante, a um país muito distante. Ninguém agora lhe dirá: não faça isso ou não faça aquilo. Aquele filho resolve viver a vida como ele achar que deve fazer ou achar melhor. E do verso 15 ao 16, fala da sua vida longe da casa paterna. Fala da sua vida longe dos cuidados daquele pai. E você pode ler aí comigo, verso 14 ao 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos, a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Depois de perder tudo, depois de gastar toda a sua herança, tudo que tinha, ele resolveu buscar um fazendeiro ou alguém para buscar emprego. E ele vivendo dissolutamente, o jovem começou a passar necessidade. Houve uma grande fome naquela terra, e ele buscou ajuda com um fazendeiro, que o colocou para tomar conta dos porcos. Para um judeu, essa ocupação era mais vil e degradante. Alguém trabalhar com porcos era você ser o cara mais vil, ter a função mais degradante que alguém poderia ter. O jovem que se gabava da sua liberdade, que passou a ter tudo que queria, pois tinha recebido uma herança, agora se vê como escravo.
E esta é a pior das escravidões. Provérbios 5:22 diz: com as cordas do seu pecado serás preso. Um dia o missionário Jorge Tais disse uma coisa interessante para mim. Ele disse assim: Márcio, o pecado vai te levar mais longe do que você queria ir. O pecado vai te segurar por mais tempo que você queria ficar. E o pecado vai te custar mais caro do que você pode pagar. E foi o que aconteceu com esse jovem. Ele sentiu na pele todo esse poder do pecado. O pecado levou ele para tão longe do seu pai. O pecado segurou ele por tanto tempo que ele não queria ficar. E o pecado custou a ele o mais que ele podia pagar. O falso brilho e o atrair desapareceu. Agora ele passa a desejar comer a comida dos porcos. Ele passa a querer comer as alfarrobas. E eu fui pesquisar o significado de alfarrobas e trouxe aqui para vocês. A alfarrobeira, Ceratonia siliqua, é uma árvore de folhagem perene, originária da região mediterrânea, que atinge cerca de 10 ou 20 metros de altura, cujo fruto é a alfarroba. Também é designada pelos nomes vulgares de figueira de Pitágoras e figueira do Egito. Pensa-se que a alfarrobeira teria sido trazida pelos gregos da Ásia Menor. Existem indícios de que os romanos mastigavam as suas vagens secas, muito apreciadas pelo seu sabor adocicado. Como outras plantas, teria sido levada pelos árabes para o norte da África, Espanha e Portugal. Então, alfarrobas é tão somente uma planta. A alfarrobeira é uma árvore. E essa árvore ela produz um fruto que era muito apreciado também pelos romanos. E eu creio que nesse período de seca era aquilo que aquele fazendeiro dava para os porcos. Porém, aquele jovem, ele cuidava dos porcos no campo. E ele não tinha acesso à ração dos porcos. Por isso que o texto diz que ninguém lhe dava nada daquilo que os porcos comiam, porque ele não tinha acesso àquela ração. E diz também que aquele jovem, ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. Você já parou para imaginar alguém desejar comer aquilo que alguém dá aos porcos? E eu fico imaginando quantos jovens que buscam ir para longe do Pai, buscam sair para longe de Deus, estão comendo aquilo que os porcos comem. Vinha no ônibus dali da Conde da Boa Vista e entrou um bocado de jovens, de adolescentes. E vendo aquelas pessoas ali, eu vi o quanto a juventude está comendo aquilo que os porcos deveriam comer. Vi ali meninas cheias de tatuagem, piercings, cara toda furada de tudo que é coisa, tatuagem por tudo que é canto, e vindo de lugares que ninguém deveria frequentar. A juventude hoje está comendo aquilo que nem os porcos, eu diria, deveria comer. Porque tão somente estão querendo viver conforme a sua própria vontade, conforme o seu coração. Ir para a terra distante é a verdadeira condição espiritual do pecador. Ir para longe de Deus é aquilo que o pecador mais deseja. Embora coberto pelas bênçãos, pelo amor do Pai, nada há que aquele que vive sob o domínio das satisfações próprias mais deseje do que viver separado de Deus. Como filho ingrato, reclama as bênçãos de Deus como sendo suas por direito,
recebe diariamente as bênçãos, como se fossem uma obrigação da parte de Deus. Não agradece nem retribui com amor. Assim, partindo para longe de Deus, procuram os pecadores a felicidade. Só na terra distante, o pecador aflito sentirá a miséria e o desespero e descobrirá a ilusão que o afastou de Deus, se afastou de seu Pai. Verá que o sofrimento é uma consequência da sua própria loucura. Ele vai ver que tudo aquilo que ele está passando é fruto daquilo que ele plantou, daquilo que ele mesmo escolheu. Verso 17 ao 19 diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. É a certeza do amor do Pai que o move. É a certeza do amor do Pai que leva aquele filho pródigo a querer voltar para casa. É a bondade de Deus que conduz ao arrependimento, segundo Romanos capítulo 2, verso 4. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, diz Jeremias 31, 3. O filho resolve confessar a sua culpa, quer ir ter com seu pai e dizer: Pequei contra o céu e diante de ti. Mas demonstrando como é limitada a sua concepção, como é limitada a percepção do amor do Pai, ele acrescenta: trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não entendia que aquele pai o amava, não porque ele fizesse alguma coisa, mas simplesmente porque ele era filho. E esse pai o ama e não quer tê-lo como sendo um dos seus trabalhadores. Do verso 20, fala do regresso à casa do pai. Do verso 20 em diante, quando diz assim: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Saindo dos meios dos porcos, fraco, faminto, põe-se a caminho de sua casa. E é preciso nos lembrar, ele não estava na esquina, ele não estava na cidade vizinha, ele estava no país distante. Aquele jovem achou que quanto mais longe ele fosse do seu pai, seria melhor para ele. E agora ele vai amargar uma dura jornada de volta. Ele vai sentir na pele a consequência de ter ido tão longe. E ele agora precisa fazer essa viagem de volta. Não tem uma capa para esconder as suas roupas esfarrapadas, seus trapos. Mas a sua miséria venceu o orgulho. Voltou disposto a suplicar a condição de trabalhador, onde outrora ocupava a posição de um filho. Após ter deixado o cargo de filho, ele resolve tentar assumir pelo menos um cargo de pai, de trabalhador. Pelo fato de ter exigido sua herança, antes de ter qualquer direito a ela, o filho sabia que não podia esperar mais ajuda do pai, pensava ele. Ele também estava consciente de que a exigência havia demonstrado mais preocupação com o dinheiro do que com o próprio pai. Logo, o normal era encontrar rejeição. O normal, o que ele esperava, era encontrar um pai que iria rejeitá-lo. Mas ele sabia também que ser um escravo na propriedade do pai ainda era muito melhor, era muito mais vantajoso para ele ser um trabalhador.
Só que ele não conseguiu sequer fazer essa proposta para o pai. Se você observar o texto, vinha ele ainda longe, o pai correu, o abraçou, o beijou, e quando ele começou a fazer a sua declaração, o pai cortou a conversa e mandou trazer as roupas e fazer toda aquela festa. O jovem alegre e despreocupado, quando abandonou a casa paterna, não imaginou a dor da saudade deixada no coração daquele pai. Quando se desgarrou pelo mundo com os companheiros devassos, não se deu conta da profunda tristeza que se abateu sobre a casa paterna. E agora, enquanto percorre o caminho de volta, não sabe que alguém sempre o aguardou à sua volta. E quando ele vem ainda longe, o pai distingue imediatamente, sai correndo em sua direção e o abraça e o beija. Não era digno para um pai de família correr, não era digno para um pai de família abraçar, não era digno para um pai de família beijar um filho, muito menos um filho rebelde. O que Jesus consegue mostrar naquele momento, descrevendo essa atitude do pai, ao correr, o abraçar e o beijar, é dizer para os judeus que o pai fez algo que não era digno para ninguém fazer, principalmente com alguém que não merece. E se você observar uma coisa importante, estamos no século 21 e muitas vezes é raro um pai correr ao encontro de um filho, o abraçar e o beijar. Estava preparando o meu sermão, preparando aquilo que ia trazer para vocês. E Deus mandou na minha casa uma irmã que tinha vindo do sepultamento do seu pai. E ela veio compartilhar comigo uma carta que o seu pai deixara antes de morrer, do que ele havia feito um dia dentro da sua casa. E veja como caiu como uma luva. Súplica de perdão. E ele diz assim: eu pedi autorização para ela para ler essa carta para os irmãos. Levo para o além o sentimento de culpa pela maneira que criei os meus filhos, dádiva que o poderoso Supremo me concedeu. Diante de minhas condições primárias, eu não sabia que carinho, diálogo, cumplicidade não prejudicavam a capacidade das pessoas, não prejudicava a capacidade de ninguém. No meu modo de pensar, somente com disciplina rigorosa se transformariam em universitários e bons profissionais, e isso só entendi depois. Quantas horas, minutos e segundos preciosos eu perdi de conversar com meus filhos, pensando que perderia a autoridade de pai respeitado. Vivenciei diariamente, vendo 5 crianças e adolescentes brincando dentro de casa, que se assustavam à minha chegada e escondiam os sorrisos inocentes, temendo uma reclamação injusta. Depois que despertei, já era tarde. Não existiam mais crianças ou adolescentes em nossa casa para brincar e eu pedi perdão. O remorso passou a ser o meu companheiro inseparável e torturador. Esse crime que pratiquei, pensando que estava fazendo bem, obrigou-me, emocionado, a beijar as mãos de minha querida companheira Bibi e de meus filhos, pedindo perdão, e de joelhos, pensando em Deus, beijei o chão, molhado com minhas lágrimas, onde meu amado filho, Voidinho, pisou, filho que morreu. E aqui nós temos um relato, uma carta de um homem
pedindo perdão à família, porque em nenhum momento, por achar que se demonstrasse compaixão, amor, carinho, iria perder a sua autoridade. Eu venho de uma família onde carinho era uma coisa que não existia. Homem não beija ninguém. Homem não fica brincando com criança. Homem é homem, seja homem. E tantas pessoas foram criadas sem nunca ouvir uma palavra de carinho, uma demonstração de misericórdia, uma demonstração de amor. E se você pensar em você hoje, esse é o mês da família, especial Dia das Mães. Talvez seja o único dia que a sua mãe vai receber um abraço e um beijo seu. Talvez seja hoje, no ano todo, o dia dela receber um carinho, um ato de compaixão, de amor. Talvez seja hoje a oportunidade que você tenha de fazer isso com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com sua família. Porque hoje não é só Dia das Mães, é dia de todas as pessoas que você ama. Sempre a gente acha que tem dia para tudo, mas o dia é hoje. Se você tem de fazer alguma coisa, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde. Hoje não é um dia especial para mim, porque eu perdi a minha mãezinha. Eu não tenho mais essa graça, poder beijá-la e dizer que amo. Você tem. Versículo 21 diz assim: E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não permite que ninguém veja a miséria e as vestes sujas, os farrapos, os trapos daquele filho. O filho, antes de qualquer coisa, o pai tira a sua própria capa e coloca sobre os seus ombros. Na caminhada para casa, o pai lhe dá a oportunidade de pedir a posição de trabalhador. O pai não permite que ele peça para ser um trabalhador, porque ele é um filho e como tal deve ser honrado com o melhor que tem em sua casa. Aquele pai, ele faz questão de dar o melhor para o seu filho. Mais uma vez, Jesus ilustrou a natureza de sua salvação através da maneira aberta como o pai aceitou o filho. Isso deve ter chocado aos escribas, aos fariseus que o ouviram. Ele teria concordado que se o pai exigisse arrependimento ou prova de mudança de vida antes de aceitar aquele filho, os fariseus e os escribas e aqueles religiosos, eles saberiam que isso não é graça. Todas as vezes que a gente busca de alguém alguma coisa, algum motivo para fazer alguma coisa por ele, dar algum favor, isso não é graça. Devemos lembrar novamente o que é graça. Graça tão somente é um favor imerecido. Graça é favorecer alguém que não merece, mas que precisa. Aquele filho não merecia ser tratado como filho, mas ele precisava disso. Precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, que precisamos agir com graça, principalmente com aqueles que não merecem. Mas lembrem-se, eles precisam. Restaurado pela graça do Pai. O Pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhes um anel no dedo e sandálias aos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos,
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Na parábola não há acusação, nem censura com relação à má conduta daquele filho. O pai não diz: menino levado, olha o que você fez. Você gastou tudo, olha como você está. Cadê sua roupa nova? Cadê aquilo que eu lhe dei? Você não vê esse pai censurando aquele filho com nada. Antes ele o abraça, o beija e manda dar uma festa. O que o pai está querendo mostrar para aquele filho é que o passado passou. Tudo aquilo que aconteceu no passado está no passado. Nada mais deve lembrar aquilo que aconteceu no passado. E o que podemos trazer para nós é que não devemos dar ouvidos à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que seja bastante bom para ir a Deus. Se você for esperar até que esse dia chegue, você nunca vai chegar diante de Deus. Não espere mudar para estar indo a caminho do Senhor, a caminho de Deus. Levante-se e volte para o seu Pai. Ele irá ao seu encontro. Quando você ainda estiver longe, o Senhor vai te buscar. E agora, o Senhor fala também do versículo 25 ao 28 sobre a rejeição daquele irmão que havia ficado. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a dança, a música e a dança. Chamou um dos criados e perguntou-lhes que era aquilo. E ele o informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. O irmão mais velho não participara do sofrimento do pai, porque aquele que se perdera não partilhava da sua graça. Aquele que havia se perdido não merecia receber graça nenhuma. Os cantos alegres acabaram por lhe acirrar o ciúme. Aquele filho, naquele momento, vendo a festa que o pai tinha feito para o seu irmão, colocou no seu coração uma ira, uma inveja, uma revolta. Ele não merece ser agraciado, ele não merece festa, ele não merece nada. Quando o pai sai para argumentar com ele, o orgulho e a maldade de sua natureza são revelados. Naquele momento ele mostra quem realmente ele é, aquilo que está no seu coração. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Essa é uma grande mentira. O pai sempre o tratou como filho, e se você for observar no versículo 12, quando o pai vai dividir a herança com o mais novo, ele divide também a parte do filho mais velho. Segundo o costume judeu, 1/3 da herança era para o mais novo e 2/3 era dado ao filho mais velho. E no versículo 12 diz que ele lhes repartiu os haveres, ou repartiu entre eles os haveres, ou a herança. Aquele filho também recebeu a sua parte, porém o seu coração não admite que o pai tenha sido justo com ele. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E aqui é outra mentira. O filho não gastou os bens do pai, ele gastou a sua parte da herança.
ele gastou a parte que era dele, que o pai deu. Se o pai deu, é dele, não era mais do seu pai. O irmão mais velho inveja a forma como o pai trata o seu filho. Ele inveja como o filho mais novo foi recebido com tanta graça. Considera esse tratamento uma injustiça. Mostra claramente que se tivesse na posição do pai, não agiria com graça com aquele irmão indigno. E nem mesmo ele o reconhece como irmão, pois fala dele dizendo: esse teu filho não é o meu irmão, teu filho, ele não é meu irmão. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Afinal, o irmão mais velho foi levado a reconhecer a sua ingratidão. Ele reconhece que estava deixando de amar aquele irmão, estava tão somente preocupado com as coisas materiais, com as bênçãos que o pai poderia dar. E muitas vezes nós, como pais, como mães, como filhos, não demonstramos amor por aqueles que nós verdadeiramente deveríamos amar. Não demonstramos gratidão por nenhum deles. Lembro-me a história de um homem, um pai, lá no Maranhão, onde ele comprou uma Hilux, e aquela Hilux, segundo ele era o seu xodó, era o amor da vida dele. E todas as vezes que o filho ia pegar aquele carro para andar, ele fazia um monte de ameaças. Menino, se tu bater com esse carro eu te mato, eu vou bater tanto em tu, como eles dizem lá, eu vou dar tanta ataque em você, que eu vou arrancar o seu couro, eu vou matar você aos poucos. E aquele menino um dia, aquele rapaz pegou um dia o carro, e saiu com o carro à noite para ir na praça, no centro do comércio. No meio do caminho, na BR, bateu num cavalo e destruiu a frente daquela Hilux. E ele, desesperado, gritava: meu pai vai me matar, meu pai vai me matar. E o amigo dele dizia: tem calma, rapaz, a gente resolve. Ele: meu pai vai me matar. Foi no porta-luvas, pegou a arma e atirou na cabeça. Aquele menino entendeu que era menos importante do que aquela Hilux. E tantas vezes nós demonstramos que as coisas valem mais do que as pessoas. As coisas foram feitas para ser usadas e as pessoas foram feitas para serem amadas, mas estamos invertendo as coisas. Estamos usando as pessoas e amando as coisas. O irmão mais velho foi levado a reconhecer a sua ingratidão, seu coração maldoso, longe da graça daquele pai, longe dos sentimentos que enchiam o coração do pai por aquele filho. Chegou a admitir que, embora o irmão tivesse agido mal, ainda era e sempre seria o seu irmão. E tantas vezes nós vemos pais, mães, famílias, que quando acontece algo de errado, a filha faz algo que não deveria fazer, o filho faz algo que não deveria fazer, e o pai diz para eles: você não é mais o meu filho, você não é mais minha filha. E eu queria dizer para esses pais que essas palavras não mudam a DNA de ninguém. Sempre vão ser filhos, sempre vai ser família, independente de qualquer coisa. Essas palavras não mudam a situação da sua família, a situação do seu filho. Ele sempre será teu filho, ele sempre será teu pai, ela sempre será a tua mãe. Arrependeu-se o mais velho de sua natureza, da dureza do seu coração. Será que Jesus nos dá a resposta dizendo que aquele filho mais velho mudou a sua maneira de viver?
mudou o seu coração, tirou aqueles trapos, farrapos que havia dentro do seu coração que impedia que ele participasse da festa com o Pai? Jesus não nos dá nenhuma resposta a isso. Jesus guardou silêncio. A parábola ainda não terminara e estava aos ouvidos dos ouvintes, ao coração dos ouvintes, determinar qual seria o fim dessa parábola. Jesus não diz como foi que a história terminou. Ele deixa para mim e para você escolher o final. Qual deveria ser a atitude daquele filho? Mudar o coração, deixar a graça do Pai entrar no seu coração e participar da festa, ou ficar do lado de fora sem participar dessa festa? Eu queria concluir com uma outra parábola, pequenininha, mas muito importante. Certo rei colocou no coração o desejo de fazer uma grande festa. Ele mandou os seus súditos avisar nas praças, nas ruas, nas casas, nas cidades, apregoar que o rei estava dando uma festa, estava convidando todos os seus súditos para participar dessa grande festa. E numa certa praça, um mendigo, ao olhar aquele chamado do rei para a festa, ele ficou indignado e ele disse: ele não pode fazer isso comigo. E saiu revoltado e foi para o palácio para falar com o rei. E disse para o rei, para os guardas, os porteiros: eu preciso falar com o meu rei. E com muita confusão, o rei, vendo aquela confusão no portão, perguntou o que era e sabendo, mandou aquele homem entrar e foi e deu uma audiência a ele. E ele disse: como é que o senhor faz isso comigo? Como é que o senhor faz isso comigo? Eu também sou o seu servo, o seu súdito. E o rei, sem entender nada, perguntou: o que foi que eu fiz com você? Ele disse: olha, como é que o senhor dá uma festa e não me convida? Não, todos são convidados. Não, eu não posso vir. Como é que eu venho desse jeito? Cheio de trapo, de mulambo. E o rei, olhando para ele, compadecendo dele, disse: é verdade. Levem ele no meu guarda-roupa e deixe ele escolher a roupa que ele quer. E levaram aquele mendigo para o guarda-roupa do rei. E lá ele escolheu, olhou e não conseguiu achar nenhuma roupa que ele gostasse. E de repente ele viu o traje real, festival, o traje que o rei iria usar na grande festa. Ele disse: é esse que eu quero. E o pessoal olhou um para o outro e disse: mas não pode, essa é a roupa que o rei vai usar, mas eu quero essa. E outra confusão, e o rei disse: dá a ele, deixa ele levar. E aquele homem levou aquela roupa, animado, feliz. E no dia da festa, os convidados voltando, indo para a festa, e de repente, de longe, as pessoas veem uma pessoa com uma trouxa de roupa na cabeça, todo bem vestido, chegando. E ao chegar na porta, as pessoas queriam segurar aquela trouxa de roupa. E ele disse: não, não quero. Aí foi que reconheceram que era aquele mendigo. Aquele homem que um dia foi lá e brigou pela roupa do rei. E ele, com aquela trouxa de mulambo, de trapos, entrou na festa e começou a participar lá da festividade e começou a servir a bebida. E ele não conseguia pegar, porque ele não conseguia abrir mão daquela trouxa de mulambo, de trapo. E começou a vir a comida, e ele sem poder pegar, porque ele não queria soltar aquela trouxa de trapos, de mulambo. E ele passou a festa toda e não conseguiu comer nada, porque ele não conseguia abrir mão daquela trouxa de trapos e de mulambos. E terminado a festa, ele estava triste. E o rei chegou para ele e perguntou:
Você não gostou da festa? Ele disse: eu não comi nada, eu não bebi nada. Mas por que você não bebeu e não comeu se todo mundo comeu à vontade? Ele disse: porque eu estava preocupado com meus trapos e meus mulambos. E muitas vezes nós estamos assim, participando de uma grande festa, participando com vestes novas, mas com o coração preso aos trapos e aos mulambos. Aquele filho mais velho, mesmo tendo visto que o pai tirou todos os trapos do filho mais novo que voltara e colocado roupas novas, ele preferiu guardar todos os trapos e mulambos que ele tinha no coração. Eu quero concluir perguntando para você: quais são os trapos e os mulambos que te impedem de participar da festa do Pai? Há alguma coisa na sua vida que impede que você participe dessa grande festa? Que se alegre com o Pai, que se alegre com os seus irmãos? Há alguma coisa no teu coração, na tua vida, que impeça que você festeje também com sua família? Seja feliz com aquilo que Deus tem te dado? Meu irmão, minha irmã, quais são os trapos e os mulambos que você tem que largar para participar dessa grande festa? Que o Senhor possa encher o seu coração de graça, que o Senhor possa falar o seu coração e não permitir que esses trapos e mulambos impeçam você de participar dessa grande festa. Vamos orar.